eu quero compartilhar, nesse exato momento, um texto que está no livro do Êxodo, capítulo de número 4, que diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 4, versículo a partir do 1. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor meu, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo, o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Glória ao nome de Jesus. Quando nós olhamos um texto como este, que diálogo impressionante é este de Moisés com o Senhor Deus. É algo muito impressionante pela abertura de comunicação que se tem. E o que é interessante disto é que quando nós olhamos para textos como esse, nós paramos e pensamos: esse homem era extremamente santo para que o Senhor falasse com ele. Mas é bem verdade que Moisés era um homem igual a nós. É bem verdade que Moisés era um pecador igual a nós, até porque Moisés estava neste lugar fugido porque havia matado um egípcio. Então, só para nós abrirmos já a nossa comunicação hoje aqui, nós abrirmos nossa conversa acerca da palavra do Senhor, nós devemos perceber que este diálogo aberto entre Deus e o homem, neste caso em Moisés, não foi e não é vontade do homem. Porque se nós fôssemos conversar com Deus segundo as nossas vontades, nunca falaríamos com Ele. Em primeiro lugar, porque nós não o vemos. E por nós não o vermos, temos a dificuldade de ter um diálogo com Ele.
Quantas pessoas param para orar? Que é um diálogo com Deus. E ainda mais, quantas pessoas param para ouvi-lo? Quando eu dou treinamento, eu sempre digo às pessoas, presta atenção. Se o diálogo, se a oração é um diálogo, preste atenção para que não seja nunca um monólogo. E o que seria um monólogo? É só você fala. Você ora. Passa 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas orando. E você não para. Em nenhum momento para ouvir a resposta. E muitas vezes diz, Deus não fala comigo. Como? Se você não para de falar. Para ouvir. Em suas orações, tenha o hábito de parar para ouvir. E nesta hora, Deus precisou chamar a atenção de Moisés para que Moisés parasse para ouvi-lo. Ele precisou fazer algo miraculoso para que Moisés parasse para prestar atenção nele. E neste momento nós percebemos o diálogo aberto entre Deus e o homem. Deus sempre tem o diálogo aberto. É a vontade de Deus ter o diálogo aberto. Veja que Deus fez o homem e ele descia todo final de tarde para conversar com o homem. Todo final de tarde. Não era todo final de semana, não era uma vez por mês, não. Era todo final de dia. Todo santo dia. Deus descia para bater um papo com Adão. E quem, na verdade, coloca essas limitações? Somos nós. Nós que somos pecadores. Nós que não compreendemos a santidade de Deus. Somos nós que fechamos a comunicação. Deus sempre está com a comunicação aberta. Somos nós que não aproveitamos isto. Nós. Nós que colocamos barreiras naquilo que Deus pode fazer através de nossas vidas. Somos nós. E essa é uma posição de Deus muito interessante, até porque quando nós olhamos a trajetória bíblica, nós percebemos que Deus sempre está em busca de trazer o homem para perto, para o diálogo com ele, para uma comunicação direta. É bem verdade que ele sempre toma a iniciativa. Veja que ele que tomou a iniciativa de enviar Jesus para falar diretamente com o povo todo santo dia e a qualquer hora. Essa é a vontade de Deus. É que nós possamos falar com ele a qualquer dia e a qualquer hora. E que nós tenhamos a plena consciência de que esta comunicação, ela não pode ser fechada, e se está fechada, somos nós mesmos que estamos fechando essa comunicação. Porque a vontade de Deus é que ela esteja sempre aberta. É por isso que é importante entender esta questão da comunicação, do diálogo entre nós e Deus. E neste exato momento, no texto sagrado, Deus chama Moisés para ir falar com o povo, porque o povo não queria dar ouvidos a Deus. Mas Deus tinha falado com o povo. Mas Deus precisava mostrar ainda mais para que o povo cresce, para que o povo despertasse, para que o povo entendesse. Deus precisou fazer milagre por Moisés, com Moisés e através de Moisés, para que o povo desse ouvidos à voz do Senhor. Muitas vezes, tem pessoas que estão clamando pelo sofrimento que estão passando e simplesmente não têm a solução porque não param para ouvir a instrução do Senhor. Deus sempre tem estratégias
para suprir as nossas necessidades. Deus sempre tem um escape, Deus sempre tem uma porta aberta para nós. O problema é que muitas vezes estamos tão ocupados que não paramos para ouvir. Você já parou para ouvir o Senhor? Quanto tempo você parou para ouvir o Senhor? E aí muitos vivem reclamando, eu nunca ouvi a voz de Deus. Claro, você nunca parou para ouvir. Como é que você vai ouvir se você não para ouvir? É aí onde está o grande segredo. A grande chave está aí. Pare para ouvir. Eu não lembro qual o livro, mas tem um livro que eu li, não lembro o título. Mas o autor dizia algo muito interessante. Ele dizia assim: eu vou orar para ouvir o Senhor falar comigo. E se o Senhor não falar comigo, eu vou cantar hinos de louvores a Ele para que Ele fale comigo. E se assim eu não conseguir ouvir a sua voz, eu lerei a sua palavra, porque certamente Ele estará falando comigo. E isso é muito interessante porque mostra a sede do autor em querer a qualquer custo ouvir a voz do Senhor. E é justamente esse o grande princípio da mensagem de hoje. Ouvir a voz do Senhor depende de nós. Porque Deus está desejoso de falar aos nossos ouvidos, a falar conosco, a ter um diálogo, não um monólogo. Ele quer ter um diálogo conosco. Ele quer ter um diálogo com você. Mas você precisa parar para ouvi-lo. Você não precisa só falar, você precisa parar para ouvi-lo. E eu posso te contar que já ouvi diversas vezes, mas inúmeras vezes, Deus falar comigo. Inúmeras vezes. Mas que tenhamos consciência de que o Senhor quer falar aos nossos corações e que quer ter um diálogo aberto conosco. Essa é a vontade de Deus. E o que eu acho interessante é que Deus faz todo tipo de esforço possível e impossível justamente para que nos prove isso. Veja que a primeira coisa que Moisés diz aí no diálogo é: não, eles não vão dar ouvidos, eles não vão querer saber. E aí ele diz: joga a vara no chão. Aí ele joga a vara no chão, a vara se transforma em serpente, ele corre da serpente com medo. O Senhor diz: volta e pega no rabo da serpente. E aí pegou no rabo da serpente e voltou a vara a ser vara. E ele disse: se eles duvidarem, faz isso aí para eles despertarem. Veja que o esforço de Deus está além da comunicação, está já aí dentro do milagre. Transformar uma vara em serpente. Ele disse: se eles não ouvirem ainda a voz, bota a mão aí dentro. E ele colocou a mão assim. E quando ele tirou, estava leprosa. Sua mão estava toda branca como a neve. É o que a gente chama hoje de vitiligo, né? E aí, mais uma vez o Senhor mostra o seu milagre, insistente em querer se comunicar com o homem. Mostra isso aí, para que eles creiam. E se eles não creem, ainda mais, vai lá no rio, pega a água, joga no chão que ela vai se transformar em sangue. Deus
vem a nós insistentemente para se relacionar conosco. É por isso que não faz sentido ninguém pensar, porque Deus lançou o homem no inferno. Veja que a insistência de Deus em se comunicar, em falar conosco é algo impressionante. E claro que isso era apenas com o povo de Israel, mas isso são com todas as pessoas do mundo inteiro. Porque Israel, na verdade, era a nação que Deus havia escolhido para disseminar os seus princípios e valores pela terra. É tanto que todo mundo que quiser ser israelita pode, segundo a lei do Senhor. Veja que o Estado de Israel segue a palavra do Senhor. Então isso é muito interessante porque é como que Israel era a igreja. Israel era a igreja do Antigo Testamento. Só que eles falharam no seu propósito. E por este motivo o Senhor enviou Jesus para amplificar o propósito e fazer com que esse propósito fosse ainda maior. Esse propósito não se resumiu a uma nação ou a um sistema religioso. Não era isso que Deus queria que fosse, um sistema religioso. Deus queria algo mais. É tanto que quando nós olhamos para Jesus, que vem justamente com esse princípio de Moisés aí para comunicar e abrir a comunicação entre Deus e o homem. Jesus não veio para pregar o judaísmo, Jesus não veio para estabelecer o judaísmo. Até porque se nós tivéssemos que acompanhar o judaísmo, nós teríamos que guardar o sábado, por exemplo, nós teríamos que fazer vários rituais. E o Senhor não deixou nada disso como princípio. O Senhor só deixou o relacionamento. E este relacionamento era justamente para ser impresso, não uma religião, mas um lifestyle ou um estilo de vida. O que na verdade fizeram os crentes de Antioquia serem chamados de cristãos, que foram os primeiros cristãos, na verdade os primeiros a serem chamados de cristãos, foi por conta de quanto eles pareciam com o Messias, o quanto eles pareciam com Jesus. No seu modo de vida, no seu modo de falar, no seu modo de se vestir. Por este motivo levaram o nome de cristãos, que vem até os dias de hoje. Mas hoje, depois de um certo tempo, o cristianismo meio que se perdeu um pouco. E o Senhor vem mais uma vez chamar a nossa atenção. Que o cristianismo não é uma religião. Porque eu sou da igreja A, B ou C. O cristianismo autêntico é o cristianismo que as pessoas podem observar a sua vida e podem dizer: esse parece com Jesus. Mas não é fácil. Quem foi que disse que eu estou ministrando coisa fácil aqui? Eu estou dizendo que aqueles que foram chamados de cristãos, eles pareciam com Jesus. E eles não tinham denominação religiosa. Eles simplesmente pareciam com Jesus. O seu modo de falar, o seu modo de agir, o seu modo de se vestir, o seu comportamento diário fez com que aqueles que os observavam, que eram justamente os do mundo, os chamassem de cristãos. Eles, na verdade, estavam enquadrados
no lifestyle de Jesus. Eles estavam enquadrados literalmente no modo de viver de Jesus. Mas claro que para muitos isso não é possível. Se não fosse possível, eles não teriam feito. Se não fosse possível, a igreja primitiva não teria sido tão exponencial. Se não tivesse sido possível, a igreja primitiva não teria expandido o evangelho ao tamanho e à expansão que tem hoje. De sair de um tamanhinho, de um grupo ali de 12, de 70 e por aí vai, para ser a gigantesca nação do povo evangélico e do povo cristão que existe hoje. Infelizmente, muito longe do comportamento, muito longe da comunicação, do acesso a Deus. Mas a palavra do Senhor está aí justamente para isso, para nos trazer para perto de Jesus, para que nós possamos ser como Ele. Para que nós possamos nos espelhar nele e ter ele como exemplo para nós. Jesus é o exemplo. Não busque exemplo em outro, busque em Jesus. Porque se você busca em Jesus, você está buscando o exemplo maior. E quanto mais você se aproxima desse exemplo maior, mais sua comunicação será aberta com Deus, pode ter certeza. Mais diálogo com o Senhor você terá. Que Deus possa nos ajudar a nos aproximar dele todos os dias. Que Deus possa ter a comunicação aberta, assim como teve com Moisés. Que o Senhor não precise mostrar milagres para que nós possamos crer que é Ele falando conosco. E que no nome de Jesus, nós possamos ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Que o Senhor abençoe sua vida, que Deus te bendiga. E eu quero orar para encerrar. Deus, em nome de Jesus, que o teu diálogo seja livre e aberto entre nós. Que o Senhor fale aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Que o Senhor nos instrua e nos capacite, Pai. Que o Senhor abençoe a todo aquele que acompanha, todo o que assiste este momento de adoração. Que o Senhor abençoe, Pai, grandemente, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te bendiga nesta jornada, em nome de Jesus. A você que está aqui no Instagram, tchau, tchau, que Deus abençoe. E a você que está aqui no YouTube, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Estamos juntos até depois do fim. Tchau, tchau.